Oi, gente, boa noite. Meu nome é Andrea Jamaica, eu sou pedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em educação especial inclusiva, pedagogia empresarial, análise do comportamento aplicada para o autismo e algumas outras formações. Também sou estudante de psicologia, de letras e serviço social. Mas por que eu resolvi falar todas as minhas complementações em estudos, todas as minhas formações? Eu venho tocar hoje num assunto que é muito pertinente aqui na nossa cidade, né? Na cidade de Araras, no meio da educação. E esse assunto, ele destrói muitas famílias, ele acaba com a esperança de muitos pais, por não ser abordado de uma forma correta dentro das escolas. E eu começo falando que não adianta o profissional se qualificar, buscar mais formações, se ele não entendeu o contexto pelo qual ele escolheu estar dentro da sala de aula, se ele não entendeu a sua função social na educação. Ele vai fazer inúmeras formações e ele vai continuar errando numa sala de aula. Esse profissional, ele precisa entender o seu contexto social principalmente, e entender que lugar de criança é na escola, seja ela típica ou seja ela atípica, e que é dever do profissional da educação a aprendizagem dessa criança. De que nada adianta ele ficar pedindo para o coordenador, ou a coordenadora, ou o gestor, ficar ligando para as mães para ir buscar aquela criança naquele momento em que a criança não conseguiu ficar na sala. De nada adianta se ele não entende que é função dele também mediar essas situações. E se o profissional ele não tem esse toque de consciência, ele não entende que ele está numa sala de aula não só para ensinar o beabá, que a nossa educação ela já mudou e que o nosso papel não é somente explicar quanto é 1 mais 1. Se o profissional ele não entende isso, ele não vai conseguir desenvolver aquele aluno da forma correta. Para as crianças atípicas é pior ainda. Por quê? Porque o profissional ele não tem a formação adequada no sentido de que o município não oferta. Isso é verdade. Então você pode falar assim, Andrea, mas isso é muito difícil, é muito complicado, a sala é muito... tem muitas crianças, e você sabe que não é todo esse romantismo que fala a inclusão. É verdade, eu concordo com vocês, não tiro a razão. É extremamente difícil ter essa visão também quando a gente não tem o apoio necessário. Passando para lembrar que todos os alunos são responsabilidades do professor. Responsabilidade da unidade escolar, né, na verdade, em geral. Mas o aluno que está em sala de aula, a responsabilidade do aprendizado dele é do professor. A responsabilidade dele é da coordenação, que precisa desenvolver junto com o professor um plano individual de ensino para aquele aluno, para aquele outro, para quantos alunos a gente sentir necessário que precisa. E isso não acontece, nós sabemos que não acontece. Então, professores, vocês precisam entender que o aluno de inclusão não é do monitor. O aluno de inclusão é seu. Você é responsável pela formação dele, pelo aprendizado dele. Ah, mas é muito difícil, porque a família é isso, a família é aquilo outro. Ok, tudo bem, também concordo. Mas também deixo um alerta. Se a criança, típica ou atípica, não aprendeu de uma certa forma, eu vou buscar outra. Se não conseguiu dessa forma, eu vou buscar outra. E assim sucessivamente, até esgotar todas as possibilidades que eu achar que não consigo mais. E daí eu peço ajuda. Olha, não consegui, aconteceu isso, então vamos buscar junto com a gestão da escola, com outros profissionais, o que pode ser feito. Mas acontece o contrário. Hoje em dia, muitos pais são chamados, né, para conversar com os professores de forma muito grosseira até, e colocando sua incapacidade de ensinar aquela criança. Sendo que ele não esgotou todas as estratégias, ele não buscou novos caminhos, ele simplesmente chega e fala que não conseguiu. Outra coisa muito grave que acontece é a escola criar barreiras com as orientações
dos profissionais que atendem essa criança, né, os profissionais multidisciplinares que atendem essa criança fora do seu ambiente escolar. Muitas vezes eles não levam em conta as orientações dos psicólogos, de fono, de TO, e criam barreiras para o desenvolvimento dessa criança dentro da escola. Seja porque não tem o conhecimento de que aquela orientação é a melhor forma, né, de desenvolver a criança, ou por simplesmente achar na sua totalidade que está certa da forma que está fazendo. E tem muitos relatos de escolas que inclusive os gestores chegam para os pais indicando medicação para a criança, mandando conversar com o médico, para o médico dar uma medicação, ou a medicação que o médico passou eles dizem que não funciona. Muitas vezes, muitos profissionais da gestão chegam para esses pais que já são tão sofridos pela exclusão de seus filhos, eles chegam de uma forma não profissional para conversar. Muitas vezes muito grosseiras e desrespeitosas até. Existem relatos de coisas absurdas que acontecem, como seu filho é psicótico, seu filho corre risco de vida dentro da escola, de risco de vida dele mesmo causar, uns absurdos que é difícil de acreditar, mas que acontece. E agora voltando lá no comecinho, quando eu falei da minha formação, não adianta você, profissional, ter a melhor formação do mundo, ter a melhor orientação da pessoa mais estudada do universo, se você não tem empatia, se você não sabe a função social que te fez colocar dentro da sua profissão. Caso contrário, você vai ser só mais um com várias formações, sem um olhar crítico, sem um olhar empático, passando os anos na sua função. Eu também não vou aqui romantizar, que quem me conhece sabe que eu não sou assim, falar que tudo é muito fácil, que basta querer que vai dar certo, que isso daí também não faz parte do meu repertório, basta você querer, vai lá, sonha que vai dar certo, que não funciona. Não funciona, eu sei. Mas a partir do momento que você consegue ter o estado da consciência de que eu tô nessa função por algum motivo, e esse motivo é muito importante, esse motivo é mudar a vida das pessoas, eu já começo a entender todo o processo e levar de uma forma mais leve. Eu começo a entender a minha função social na educação, e que lugar de criança é na escola, e que lugar de criança não é a gente ligando porque a criança teve uma crise e a gente não soube ajudar. E que lugar de criança não é em casa quando a gente fica ligando para a mãe buscar, tirar da escola naquele momento porque aconteceu algum desconforto lá. Nós estamos tirando a nossa parcela de responsabilidade e colocando só para os pais. Parceria, pais e escola é fundamental, é muito importante. Porém, quando a criança está dentro da escola, a gente precisa entender que a gente precisa sim saber lidar com uma crise. Que a gente precisa também entender que não vai funcionar se a gente ficar ligando todos os dias para o pai buscar a criança. E que isso é até proibido por lei. Que fique bem claro, que é uma outra questão que eu vou abordar com um colega que é advogado e ele vai explicar melhor. Nós não podemos nos acomodar dentro da sala de aula e aceitar que as coisas não dão certo, que as coisas não caminham e simplesmente não lutar. Porque se a gente não for brigar pela educação dessas crianças, nós estamos fazendo todo o nosso papel errado. Nós estamos vagando por salas simplesmente para receber o salário no final do mês. Se a gente não entender que nós somos responsáveis por essa educação e não lutarmos por ela, nós somos fracassados. Nós cobramos determinados comportamentos dos alunos, mas nós não somos capazes de fazer uma análise crítica de nós mesmos. Que profissional eu estou levando para dentro da sala de aula todos os dias para essas crianças? Que profissional eu estou sendo hoje? No dia anterior,
eu passei por vários problemas, tô com a cabeça cheia, é conta, problema com filho, saúde, isso, aquilo, outro. Que profissional eu tô sendo naquele dia, mal-humorado, com raiva de tudo e de todos, cansado, estressado, e eu tô exigindo um comportamento daquele meu aluno de 3 anos de idade que eu não tô tendo. Não estou falando que a gente tem que estar 100% todos os dias, mas a gente precisa entender o que a gente cobra e também o que a gente oferece para eles. O que eu tenho para oferecer hoje na sala de aula? A gente não faz essa análise, né? A gente não entende também os nossos processos de dificuldades e acaba que atropela tudo, chega na sala de aula, tem as crianças de inclusão, você se desespera, você acha que você não é capaz, você acha que a sala não rende porque tem a inclusão. E aí? O que a gente pode mudar? A gente tem 2 opções. Ou a gente fica se lamentando todos os dias, ou a gente assume o nosso papel de responsabilidade de educação dessas crianças e vai pra luta. E vai cobrar. Tira a bunda da cadeira e vai lá brigar por uma coisa que é justa, que é certa. A coisa pela qual eu acredito, que é a educação. Já chegou a hora da gente parar de demagogias escolares. Da gente ver aquela escola particular com aquele slogan maravilhoso, aquele ensino completo, se ele não abrange a inclusão, se ele não abraça e se ele não entende que tem a obrigação também de educar essas crianças. O nosso problema maior hoje, eu acredito que na cidade, diante de muitos relatos, é a escola particular também, de uma proporção maior. Porque a escola particular é a que mais segrega, Ela não cumpre o seu papel de obrigação, ela não tem professores qualificados, ela não aceita o aluno, ela recusa a matrícula quando se tem um laudo. E aí, você como pai, você como mãe? Você como pai, você como mãe de crianças típicas. Você não se sente desconfortável quando o seu filho está numa escola particular que segrega os alunos? Ou a gente realmente chegou numa era do total egoísmo? Será que você está formando seu filho para ele ter esse olhar diferenciado e entender que todos nós somos diferentes, para ele não segregar aquela criança que estuda com ele? Nas festinhas do seu filho, você convida as crianças atípicas que ele em algum momento tem contato na escola ou na sala? Ou você é mais um que vive vegetando como pessoa na sociedade? Nós estamos na era da informação, então nós precisamos entender que nós somos diferentes e que essa história de igualdade não existe. Ela foi construída por uma sociedade segregadora e que ao longo dos anos foi se modificando, mas que não saiu totalmente ainda. O preconceito, ele não nasce com a gente. Ele nos é colocado, ele nos é ensinado. Então, não cabe mais agora, nessa era de informações em que a gente pode ter acesso a orientações, que a gente pode explanar os nossos conhecimentos, segregar, não cabe mais. Por isso, eu venho, principalmente para os profissionais da educação, deixar um recado de que vocês precisam entender a sua função social dentro da educação e que vocês precisam entender e se conhecer e fazer a seguinte pergunta: por que eu estou aqui? Qual é o sentido do educar? Para você, gestor, que acha que sabe de tudo,
que conversa com aquele responsável, que indica remédio, que fala isso e que fala aquilo outro, isso não cabe. A sua função é orientar da forma correta e não segregar. E aí eu venho reclamar porque aquela criança em determinado momento não fez aquilo e aquilo outro. Mas será que não sou eu naquele dia que não tô bem e tô cobrando além da conta para suprir a minha necessidade de problemas que eu venho enfrentando? Eu não sou a melhor professora do mundo, não. Eu estou constantemente errando. Mas eu consegui ter esse toque de consciência de que eu não quero entrar na sala só para ensinar um mais um, ou ensinar que a letra A é a letra A. Eu tenho essa consciência e eu tento todos os dias pensar nisso. Pensar que eu também estou sendo uma pessoa, às vezes, chata, insuportável, e que às vezes eu também não estou bem. Mas aí é que vem a nossa análise crítica. Se eu não estou bem naquele dia, como que eu vou fazer as crianças ficarem bem também? Como que eu vou fazer aquele aluno ficar bem? E como que eu posso exigir isso dele se eu não estou? Ah, Andréa, mas eu vou ter que estar bem todo dia para poder satisfazer, para poder conseguir fazer as coisas? Não, não vai não, porque nós somos seres humanos, né? Mas, da mesma maneira que você tem a consciência de que não precisa estar bem todos os dias, porque a gente não consegue às vezes, e isso é normal, mas você precisa entender que eu não tô bem, eu não posso exigir do outro determinadas coisas que eu também nesse momento não consigo fazer. Então a gente tendo essa consciência de respeito mútuo, né, que tanto comigo quanto com o outro, quanto com o aluno, as coisas começam a caminhar de uma forma diferente. Fica bem mais fácil entender todo o processo de dentro da sala de aula. E principalmente entender que o processo de inclusão é algo histórico. Veio de uma forma para reparar todo o mal que nós fizemos quanto sociedade lá atrás, que era pior ainda. Que o processo de inclusão, ele precisa ser aceito, que ele precisa ser visto de uma outra forma. E que nós, educadores, precisamos e temos que lutar para que isso aconteça. Nós precisamos entender que a pluralidade dentro da sala de aula ela é essencial e ela existe. Não existe ninguém igual a ninguém. Todos aprendem à sua maneira. Eu aprendo de um jeito, você aprende de outro, mas nós aprendemos com diferentes estratégias. Entender que nessa sociedade não cabe mais segregar. Entender que não somos iguais, nós somos diferentes. E que o conceito de igualdade, esse sim é romantizado. Não existe ninguém perfeito. Existem pessoas com suas características, com suas imperfeições. Mas não existe ninguém perfeito. Vamos acabar com esse romantismo. Isso sim tem que acabar. E começar a nos aceitar e aceitar os outros, principalmente dentro de uma sala de aula. Principalmente entender que cada criança é única e que eu posso sim e consigo fazer com que ela se desenvolva.